Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quantos versículos apenas? Olha só, 1, 2, 3, 4 versículos. Irmãos, quanta mensagem aqui, quanta instrução do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus permitiu que aqui ficasse no cânon das Sagradas Escrituras e nós pudéssemos hoje estar meditando a respeito desse assunto. Eu tenho repetido com vocês que o apóstolo Pedro, ele tem um propósito de mostrar para a igreja que a vida cristã, ela não é estagnada. Não, a vida cristã, ela é de um desenvolvimento, ela é de um crescimento. Por quê? Por conta da nossa vida passada, do tempo que nós levamos lá naquele mundo terrível, e agora nós estamos na presença de Deus. Então, tudo aquilo que nós absorvemos do mundo, ele deve ser arrancado, ele deve ser tirado, ele deve ser lançado fora. O velho homem deve ser despojado. E então nós devemos nos revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e verdadeira santidade. Novo homem, uma nova forma de viver, uma nova vida na presença de Deus agora. E o apóstolo Pedro então diz: purificando a vossa alma. Olha só, daquele tempo, quantas coisas ruins, quantas sujeiras haviam ou havia em nossas vidas e que elas precisam então ser tiradas. Há necessidade de uma purificação, há necessidade de uma limpeza na nossa alma, e isto vai acontecer pela obediência à verdade. Agora, como nós vamos obedecer alguma coisa que nós não conhecemos? Daí a necessidade de você permanecer com a gente para aprender a palavra de Deus, para ouvir as pregações expositivas, de você estar numa reunião de escola bíblica dominical ou de um estudo bíblico para você aprender a palavra de Deus. E por esta palavra você ir sendo exortado, orientado, ensinado e assim identificar alguma coisa que há na tua vida da qual não pertence a Deus. E tal coisa deve ser lançado fora, deve ser arrancado. Ora, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nos livrar dessas coisas. Agora, a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer essa purificação, porque ela é a água limpa que é lançada. Eu já fiz essa comparação aqui, já fiz essa comparação com a igreja. Que comparação que eu vou falar agora? Você colocar um copo aí de 200 ml de vidro, né? Transparente, translúcido, e você encher de uma tinta preta e depois você vir com aí um galão de água, de repente 10 litros de água límpida e limpa, e você for jogando nesse copo, então
toda aquela água suja, ela vai saindo, devagarzinho ela vai saindo, conforme a quantidade de água limpa que vai sendo lançada, até que vai ficar no copo somente a água limpa. Água limpa é a palavra de Deus. As sujeiras que primeiramente eu mencionei aqui são as coisas que muitas das vezes estão impregnadas em nós, que era daquela velha vida. Precisa sair. Mas com que regularidade está sendo lançado sobre nós a água limpa? Em que quantidade nós estamos fazendo com que essa água caia nesse recipiente que somos nós? Bom, então nós precisamos desta palavra, purificando a vossa alma, a obediência à verdade. Uma vez que você ouviu, tá bom? E vai ouvir agora, tá bom? Nos próximos pontos aqui da mensagem. Você ouviu a mensagem do Senhor, você entendeu a mensagem, a palavra, agora tem que obedecer. Se não houver obediência à palavra, então não existe purificação, então não vai haver limpeza. É por isso que muita gente está na igreja há tantos anos e não muda de vida. Não há transformação, não há uma renovação, não acontece nada novo na vida dela, porque ela ouve a palavra, ouve, ela tem pregação, tem, ela tem os ensinos, tem, mas quando chega no momento de obedecer aquilo que aprendeu, então ela tem dificuldade com isto. Então nós precisamos pedir graça ao nosso Deus, para que ele, pelo poder do seu Espírito Santo, ele possa nos ajudar a obedecer. Mas você precisa desejar isso. Você precisa ser incomodado com velhos comportamentos, com as velhas atitudes, não ficar se conformando com elas. Às vezes está percebendo que o que está fazendo, pensando, ou da forma que está agindo está errado, mas você não tem propósito de mudar. Você não tem nenhum esforço, nem aqui o desejo de mudança. Precisa haver um incômodo em nós quando é identificado algo que está em nós que não provém de Deus. É originário daquela vida passada, miserável que nós tínhamos antes. Então tem que haver obediência à verdade. E uma vez que existe essa obediência, é para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um coração puro. Olha o que Pedro toca no assunto agora, o amor fraternal. Como que isso tem acontecido entre nós na congregação dos santos? Como nós temos nos comportado em relação aos nossos irmãos, com aqueles que realmente são mais fáceis de lidar com mais facilidade, né? Nós temos maior facilidade de comunhão. Tem alguns irmãos que são amáveis, né? Mas tem outros que, às vezes, o relacionamento com ele é um pouquinho mais travado, é um pouquinho mais difícil, não é verdade? E às vezes sempre está dando um probleminha. O que a palavra de Deus nos recomenda? Que nós devemos amar quem? Amigos? Irmãos? Não, o Senhor Jesus nos ensinou a amar até inimigos. Até os inimigos nós temos que amar. Então, a palavra aqui diz que nós devemos obedecer a palavra para que nós sejamos purificados, limpos, e isto nos dê condições de nós amar ardentemente uns aos outros com o coração puro. Irmãos, amar ardentemente. Tem um texto que eu marquei aqui para nós lermos, que está em Romanos, capítulo de número 12, e Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz o seguinte, no verso de número 9, Romanos 12, verso 9 e 10, o amor, ele seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos
ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Primeiro, amor não fingido. O mal deve ser aborrecido. E nós devemos sempre buscar nos apegar ao bem e amar cordialmente. Cordial. Sabe de onde vem essa origem da palavra cordial? Vem de coração. Coração. Cordialmente, no coração, lá no profundo da alma. Viu, irmãos? Da nossa lado mais escondido do nosso coração. É amar cordialmente uns aos outros. Este é um grande desafio, mas é o ensinamento de Jesus para nós. Se não vejamos aqui em João capítulo de número 13, vamos lá, João capítulo de número 13, e o versículo é de número 34, por favor, 13, 34, e está escrito assim, palavra do Senhor Jesus, um novo mandamento vos dou, novo mandamento, mas existe algum novo mandamento? Vamos continuar a leitura então, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Onde está a coisa nova nesse mandamento? Quando nós lembramos da lei, a lei diz que nós devemos amar os irmãos como a nós mesmos. Pois é, amar uns aos outros assim como nós nos amamos a nós mesmos. Mas muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que nem sequer se ama, não se valoriza. Então, se ela não se valoriza, como que ela vai valorizar os outros? Então, a determinação da lei era amar uns aos outros como se amam, ou como amam a si mesmos. E agora Jesus já vai falar o seguinte, onde que está o detalhe do mandamento de Jesus? É que nós devemos amar uns aos outros, não mais como nos amamos. Agora não sou eu o referencial de amor que eu tenho que ter para com o meu irmão. Não. O referencial agora é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque nós antes não conseguíamos cumprir a lei. Porque nós não conseguimos amar os outros como nos amávamos a nós mesmos. Mas Jesus, ele cumpriu a lei. E agora ele é o referencial do amor. Então agora nós devemos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Então, quando o Senhor demonstrou seu amor para conosco, em que situação que nós estávamos em relação a ele? Nós perguntávamos por ele? Nós tínhamos algum carinho por ele? Nós tínhamos algum apego por ele? Não, nós estávamos afastados em ofensas e pecados. Alguns não queriam nem saber de Deus, não queriam nem saber das coisas de Deus, mas mesmo assim ele nos amou e mais provou o seu amor por nós, indo até a morte e morte de cruz. Ou seja, o amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor que abre mão das suas próprias coisas para beneficiar os outros. E aí então Jesus vem e diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Olha só, irmãos. Então, se nós queremos obedecer à verdade, não é o Salmo 23 somente, não é o Salmo 37, não é, irmão, o Salmo 23, não é o Salmo 1, não é Josué 1, não é aquilo que nós escolhemos na Bíblia Sagrada que nós queremos obedecer, é toda a palavra de Deus.
E toda a palavra de Deus, nós estamos agora aprendendo que nós devemos purificar a nossa alma pela obediência à verdade, para então viver a caridade fraternal. Para viver então o verdadeiro amor, não fingido, não fingido. Paulo então diz: prefira em honra uns aos outros. Esse é o verdadeiro amor. E aí eu me lembro de Abrão em relação ao seu sobrinho Ló. Enquanto que os pastores estavam ali brigando, Abrão chama o seu sobrinho e diz: nós somos parentes, nós não podemos ficar brigando. Então vamos fazer o seguinte: se você, a terra toda está diante de você, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abrão estava dando a honra para o seu sobrinho escolher o melhor lugar que lhe parecesse melhor, que lhe parecesse bem. Está preferindo em honra o sobrinho. Irmão, será que existe isso em nós? Quando nós estamos diante de alguma escolha, será que nós temos condições de deixar um irmão passar na nossa frente e pegar a melhor parte e nós ficarmos lá com o terceiro, quarto lugar? Será que isso é possível? Para o velho homem, não. Porque o velho homem puxa o tapete do outro. Só sobe alguns degraus em detrimento do outro, derrubando o outro, falando mal do outro, caguetando, como existe a expressão às vezes no contexto de trabalho, no contexto profissional, sempre dedurando o outro. Mas Jesus está dizendo, o Senhor está nos ensinando aqui, entre vocês não deve existir isso. Lá, um fica querendo ser honrado mais do que o outro. Que não haja assim em vós. Não exista isso em vós. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, tem que aprender a ser o menor. Quem quiser ser honrado, tem que aprender primeiro a se humilhar, para depois ser honrado. É diferente do mundo. Como que nós vamos viver isto? Temos que aprender a purificar a nossa alma pela obediência à verdade. E aí então Pedro continua dizendo: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Então o que Pedro está apresentando aqui? Que tudo que é de parte humana, tudo que é material, é passageiro, é efêmero, é vaidade, vai deixar de existir. Agora, a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela é incorruptível, ela é viva e ela permanece para sempre. E daí nós somos, então, gerados de novo por esta palavra. Então, nós ouvimos um hino antes da pregação, em que Voz da Verdade coloca na letra do hino que no meu DNA tem o código do Filho de Deus. Então, ter no DNA o código do Filho de Deus é ter a sua vida em nós. E quem tem a vida de Jesus em nós é porque foi gerado, não por uma semente humana, mas por uma semente incorruptível, que é pela palavra de Deus. Então o DNA de Jesus está na própria palavra. Ele é o verbo e esta palavra veio para nós e esta palavra está em nós e é ela que está operando em nós este milagre maravilhoso que é mudança de vida, que é transformação de vida. Aquilo que eu não tinha condição de fazer, agora eu posso, porque agora eu tenho uma nova vida com Cristo Jesus, meu Senhor. Estava conversando com uma irmã essa semana e devido a muitas dificuldades, às vezes de relacionamento, a irmã me falou assim, que quando estava lá no mundo e tinha o seu grupinho, vivia como que numa tribo, se alguém ali não se encaixasse, causasse algum tipo de problema, o que eles faziam? Os que eram os principais ali, isolavam aquela pessoa e colocavam as pessoas para fora do seu grupo. Ele era rejeitado, resolvido o problema. Vocês andam do jeito que eu
que nós andamos, vocês se adequam ao nosso sistema, ao nosso modo de viver, ou então vocês estão fora. Agora não. Com Jesus não. Tem pessoas que estão causando problema, tem pessoas com pensamentos diferentes, tem pessoas com personalidades, temperamentos diferentes. Você vai colocar ele para fora do grupo social que você agora está, na vida com Cristo, no reino de Deus. Você vai colocá-lo para fora, como você fazia antes, para resolver o problema que está te incomodando. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus nos ensina a amar. E quem ama se sacrifica. É um amor sacrificial de Jesus. É, então, deixar o seu lugar para que o seu irmão tome esse lugar que era teu. Deixe para ele. Prefira ele em honra. Prefira dar honra a ele. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Quando o Senhor vir que você está obedecendo aos seus mandamentos. E assim é que nós seremos conhecidos no mundo. Não somos conhecidos pelos dons, não somos conhecidos, reconhecidos como cristãos pela uma manifestação de poder que às vezes há na nossa vida. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus quando nós damos frutos de acordo com o que Jesus ensinou para nós. É isso que faz a diferença. Então, quando eu amo verdadeiramente o meu irmão, eu estou dizendo, eu sou um cristão. Eu ando com Deus, o Senhor anda comigo. Eu realmente amo a Jesus, porque Jesus ama os falhos, os pecadores. Por que eu não vou amar? Se Jesus me amou do jeito que eu era, por que eu não posso amar o meu irmão do jeito que ele é? Por que ele não pode fazer parte da minha rodinha, da minha panelinha? Por que não? Porque ele é diferente de mim? Não pode haver isto. Então se tiver um comportamento diferente disso aqui, não, o amor de Deus não está em nós. E nem a palavra de Deus está em nós, porque a palavra de Deus viva, incorruptível, gera em nós outra coisa. Então saiba de algo aqui da palavra. A carne humana é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Vai secar-se essa erva e vai cair a sua flor e vai cair a sua glória. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então nós vamos viver aquela velha vida ou vamos viver a nova? A velha vai acabar, vai passar, vai terminar. Mas a nova que o Senhor tem para nós, gerada por esta palavra, esta vai permanecer para sempre, essa é eterna. Então vamos dar frutos dignos de arrependimento. Vamos andar de acordo com a vontade de Deus. Amém.